Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos que estão ligados neste momento. Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor vai à nossa frente, quebrando toda opressão, dando livramento neste momento, em nome de Jesus. Senhor, que venha mover sobre a vida dos seus santos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, de toda ação maligna, de toda opressão. Senhor, que venha trazer a cura, Senhor, sobre esses que estão enfermos, Senhor. Trazendo, Senhor, esta unção, este teu poder, em nome de Jesus, tocando nessas enfermidades, que cesse agora toda infecção, que cesse toda febre, que o Senhor toque em cada parte do teu corpo agora, em cada artéria, em cada circulação do seu corpo, que o Senhor te dê vida, que o Senhor te dê saúde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O poder de Deus está movendo em todo o tempo, meus irmãos. Invoca o nome do Senhor para ser salvo. Precisamos estar invocando, precisamos estar orando. O dever de orar sempre, nunca esmorecer. Temos que estar numa batalha. Precisamos estar ligados, meus irmãos. Precisamos estar ligados na videira. Sem Jesus, nada nós podemos, meus irmãos. Não podemos sair na nossa força, não podemos sair no nosso entendimento. Tudo nós temos que fazer na vontade e na direção de Deus. Todas as coisas têm que ser na vontade e na direção de Deus. Precisamos estar orando em todo o tempo para ver qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo o tempo, nós vamos ler aqui em Hebreus 12, amém? Tempos difíceis, tempos trabalhosos, o entretenimento que entra na vida das pessoas, meus irmãos, porque o que mais o mundo oferece é distração, é prazeres, e nós precisamos vigiar em todo o tempo, meus irmãos. Nós somos roubados, somos sugados e temos a nossa natureza nos prazeres do mundo, e nós precisamos vigiar. Se nós queremos andar com o Senhor, é necessário realmente nós renunciarmos muitas coisas da nossa natureza, negarmos a nós mesmos, precisamos entristecer a nossa vida, precisamos entristecer, meus irmãos, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, meus irmãos. Nós temos uma vida, podemos fazer muitas coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo me convém. Eu tenho um tempo, e se eu usar esse tempo para uma edificação espiritual, para gerar fruto, quem tem sabedoria é ganhador de alma, meus irmãos. Quem tem sabedoria não trabalha só para os tesouros dessa terra, mas ele trabalha para um tesouro eterno. O tempo que vos resta, não busca mais as coisas que são aqui de baixo, mas busca as coisas que são lá de cima. E nós precisamos ter entendimento e discernimento. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, precisamos viver em Deus para realmente quebrar a nossa natureza fraca da carne. Precisamos ser moldados. Vivemos de uma natureza cheia de sentimentos caídos, sentimentos enfermos, e precisamos vencer em todo o tempo uma natureza inquieta, uma natureza que em toda hora está desanimada, entristecida, que se magoa, meus irmãos. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que fazer essa natureza estar morta. Precisamos estar avivados, precisamos servir o Senhor com alegria. Vamos fazer a obra, vamos passar pelas lutas, vamos passar pelas adversidades, meus irmãos. Estamos num campo de batalha. Quando você está no campo de batalha, meus irmãos, a adversidade, ela existe, a luta, ela existe. Nós estamos lutando contra as hostes espirituais malignas. Você não pode ver o teu inimigo, mas ele existe, o teu inimigo existe. E ele opera para atrapalhar a tua vida. E nós precisamos viver, meus irmãos, com discernimento espiritual. Lá no livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Meus irmãos, é tão tremenda essa mensagem que nós temos, meus irmãos, que prestar atenção. O que nos embaraça? O que nos segura? É o pecado, meus irmãos. O pecado, deixamos todo o pecado em embaraço, que tão de perto, meus irmãos, nos assedia. Então, nós somos assediados por situações, meus irmãos, que nos levam a viver uma vida na concupiscência. Quando nós sabemos que temos que fazer o bem e já não fazemos, estamos pecando, meus irmãos. Então, nós precisamos tirar do nosso caminho tudo aquilo realmente que nos leva a não gerarmos nada, a não produzirmos nada espiritualmente. Nós precisamos buscar aquilo que edifica a nossa vida espiritual, aquilo que edifica as vidas. E o que edifica as vidas, meus irmãos? Quando nós aprendemos a andar em amor e misericórdia. Porque que sacrifício o Senhor quer de nós? O Senhor quer exatamente que nós amemos e pratiquemos a misericórdia, pratiquemos o amor. Então, nós temos uma carreira proposta. O autor aqui diz assim que para nós corrermos para a carreira que nos está proposta, nós temos uma carreira e temos que correr, meus irmãos, para exercer aquilo que nos foi proposto. Deus nos propôs exatamente uma carreira para irmos e gerarmos frutos, amém? Precisamos gerar frutos sacrifíceis agradáveis a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos combater contra as nossas fraquezas. E quando aí, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Quer dizer, Jesus suportou todas as opressões, as humilhações, suportou o vitupério contra a sua vida, passou toda aquela vergonha para trazer a salvação a nós. Se Jesus suportou toda aquela humilhação, meus irmãos, a palavra diz que nós também devemos suportar tais contradições, meus irmãos. Amém? Quando ele diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Meus irmãos, o Senhor está dizendo, não se enfraqueça. Não enfraqueça o seu ânimo. As adversidades vêm, a luta vem, mas o Senhor diz, não te mostre fraco no dia da tua adversidade. Nós temos que lutar, meus irmãos, para não estar enfraquecido. Nós temos que lutar, porque a opressão vem, as situações vêm, os caminhos fecham, há um impedimento, há exatamente toda esta opressão maligna. Mas nós precisamos estar numa vida de oração. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Precisamos estar numa vida de oração, combatendo o bom combate, revestido de toda a armadura de Deus. Mas nós vemos um povo que, em vez de estar cheio da presença da palavra de Deus, um povo que deve estar na oração, um povo que deve ter uma vida santificada, estão todos embaraçados, meus irmãos. E aí você só vê crente murmurando, crente reclamando, crente sem uma edificação espiritual, porque eles não suportam as afrontas, porque eles não estão vivendo uma carreira que está proposta, meus irmãos, eles estão vivendo a carreira do mundo, vão buscar a carreira do mundo, se embaraçam em todas as coisas do mundo, meus irmãos, buscam todas as coisas do mundo. Aonde está o crente? O crente está jogando bola. Aonde está o crente? O crente está assistindo futebol. Onde está o crente? Está na novela. O crente está na rede social, o crente está na academia,
dia? E cadê o crente que está na oração? Cadê o crente exatamente que está pregando o evangelho? Cadê o crente que está edificando vida? Cadê o crente que está praticando a justiça? Glória a Deus, visitando os que estão enfermos, que estão doentes. Cadê o ide do crente, meu irmão? Nós precisamos despertar a geração no meio de uma geração que está dormindo. Uma geração que está dormindo. Meus irmãos, o número de igreja que tem espalhada de instituição, mas você sai nas ruas, você não vê ninguém fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Ninguém está fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos sair dessas redes sociais. Meus irmãos, nós usamos a rede social, mas temos que usar o físico para fazer a obra. Nós temos que fazer o id para fazer a obra, meus irmãos. Amém? Temos que despertar aqueles que estão embaraçados para eles se voltarem ao verdadeiro caminho, o caminho avivado, o caminho da unção, o caminho da comunhão, o caminho exatamente do ir pregar o evangelho, meus irmãos. Aleluia! Então nós precisamos despertar, levantar no meio de uma geração que está dormindo, uma geração que está apagada, uma geração que está vivendo esse entretenimento, meus irmãos, porque isso é o diabo. O diabo tem colocado tantas coisas para distrair as almas, meus irmãos, e nós precisamos levantar, meus irmãos, precisamos levantar, precisamos parar com o teatro, precisamos parar exatamente com as luzes coloridas, precisamos parar com os palcos, meus irmãos, cheio de show de homens. Precisamos colocar a palavra no púlpito e pregar a verdade. Glória a Deus. Precisamos pregar a verdade do evangelho. Precisamos pregar exatamente a edificação. Precisamos pregar a exortação. Precisamos exatamente pregar contra o pecado. Precisamos exatamente fazer um povo se transformar para o Senhor, para o seu Senhor, amém? E vamos orar neste momento, para que o Senhor venha mover sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada ouvinte neste momento, trazendo um renovo, trazendo um avivamento, enchendo a sua vida deste poder, para que o Senhor te fortaleça. Glória a Deus, precisamos ser cheios do poder e da glória de Deus, porque Deus tem usado os seus santos, porque dentro de uma casa há muitos vasos, e o vaso que se purificar vai ser usado como vaso de honra, glória a Deus, mas tem muito vaso emborcado para tudo quanto é lado, meus irmãos, cheio das coisas do mundo, menos das coisas de Deus. Esse é o tempo de se encher da presença do Senhor, esse é o tempo de estar renovado, esse é o tempo de estar fortalecido, porque crente fortalecido está cheio do Espírito Santo, e crente cheio do Espírito Santo passa, meus irmãos, passa pelo fogo, passa pela água, passa pela cova do leão, meu irmão, glória a Deus, porque o Senhor está com ele. Eu digo, meu irmão, se você está crendo no Senhor de todo o seu coração, se há um fervor dentro do seu coração, glória a Deus, se há sede de Deus dentro do seu coração, pode ter certeza, o poder de Deus move, o poder de Deus move sobre a tua vida, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que ressuscita, o poder que transforma, o poder que quebra as obras espirituais malignas sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, que toca nessas vidas nesta tarde, Pai amado, quebra toda esta opressão, meu Deus, toca nessas vidas que estão enfermas, meu Deus, Senhor, socorre os teus santos, Senhor, que estão vivendo debaixo de toda esta opressão, meu Deus, em nome de Jesus, e eu abençoo a cada um em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Fica na paz e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.